podemos aprender hoje? Quais são os pontos interessantes, altos? Bem, os jovens podem aprender com a Sulamita, que vamos ver na parte inicial de Tesouros, a ser como uma muralha, não como uma porta. Mas o que isso significa? E joias espirituais, os irmãos que poderão participar, inclusive, por que o amor verdadeiro é chamado de a chama de Já? Qual a resposta da Bíblia? E na outra parte, nós vamos ver o que pode acontecer se nós deixarmos levar pelo nosso coração traiçoeiro. O que pode acontecer se nós não seguirmos o exemplo da Sulamita? O que pode acontecer conosco? Tudo isso e muito mais nos aguarda na reunião de hoje. A muralha, não uma porta, com o irmão Gabriel. Seja uma muralha, não uma porta. Que contraste interessante esse, não é verdade? E pensando em muralha, eu lembrei de um exemplo que é muito conhecido nosso, da antiga cidade de Babilônia, que era muito famosa pelas suas muralhas imponentes. E é muito interessante que, bem próximo ali ao redor da cidade, as muralhas que existiam ali eram duplas. Então a muralha, a parte interna da muralha, da primeira muralha, tinha em torno de uns 6,5 metros de grossura. Aí passava uns 7 metros de distância e tinha a muralha externa, com 3,5 metros de espessura também. Que imponência! E que proteção essas muralhas ofereciam para a cidade. Era um símbolo de força mesmo. Mas é interessante, lembrando da história, que quando aconteceu a queda de Babilônia diante do exército persa, a invasão não se deu pelas muralhas, mas foi pela porta. Essa era a parte realmente vulnerável ali. Essa ideia e esse contexto todo nos ajuda a entender a linguagem figurada que nós temos aqui nesse relato da história da jovem Sulamita. Isso vai nos ajudar bastante agora nessa consideração. Note, por exemplo, começando aqui a preocupação que os irmãos dela tinham com ela. Lá no capítulo 8, o versículo 8 e depois o 9, a gente lê o seguinte: os irmãos dela falando: temos uma irmãzinha e ela ainda não tem seios. O que faremos por nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Se ela for uma muralha, construiremos sobre ela um parapeito de prata. Mas se ela for uma porta, nós a fecharemos com uma tábua de cedro. Bom, então a preocupação deles é que, num primeiro momento, aquela irmãzinha que não tinha atingido ainda uma madureza física tinha a proteção deles. Mas na pergunta seguinte, o que faremos por nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Ou seja, quando ela atingisse uma madureza física e entrasse num relacionamento, o que ia acontecer? Como eles iriam proteger ela? Aí na continuação, um dos irmãos comentou o que está no 9. Aí ele falou: bom, se ela for uma muralha, se ela for forte o suficiente para se manter íntegra, pura, na sua castidade moral, a gente vai honrar ela. Agora, se ela for uma porta vulnerável e de fácil acesso para alguém violar a sua pureza moral, sua integridade moral, aí eles pensavam que teriam que fazer algo, né, para ajudar ela, para proteger. E será que ela se tornou, de fato, uma muralha? No versículo 10, a gente vê a resposta, ela mesma, a jovem Sulamita, falando: sou uma muralha, e meus seios são como torres. Assim eu me tornei, aos olhos dele, como alguém que encontra paz. Então, sim,
A jovem sulamita protegeu a sua moral, permaneceu casta, pura, não se tornou uma porta com fácil acesso para alguém invadir, violar a sua pureza moral. O resultado de ela ter tido essa madureza e ter se tornado uma muralha é que ela encontrou paz. Além de todos os benefícios de ter mantido a integridade moral, ela encontrou paz mental e contribuiu para o contentamento no relacionamento dela entre os dois, com seu namorado. Assim, a jovem sulamita se tornou, então, um exemplo para todos nós, em especial para os jovens. A Bíblia conta a história, talvez você lembre, lá daquele jovem mencionado lá em Provérbios. E aquele jovem, ele cedeu às pressões e cometeu imoralidade. Aquele jovem foi uma porta. A sulamita foi uma muralha. E esse é o exemplo que queremos seguir. Na prática, uma das coisas que ajudou a jovem sulamita a ser muralha foi pensar com clareza nos assuntos do coração. E essa é uma dica muito importante. Ela foi madura o suficiente para entender que os sentimentos podem facilmente superar a razão. Ela sabia que a pressão de outros, e como de fato aconteceu, poderiam influenciar ela e prejudicar ela. E sabendo disso, ela não cedeu. Ela sabia também que a pressão viria de dentro, dos seus próprios sentimentos, do seu coração traiçoeiro, dos seus desejos. Pensando nisso, no que consideramos até aqui, você que é jovem, quando você se olha no espelho, em sentido figurado, você vê uma porta ou você vê uma muralha? Você é forte ou maduro para escutar a mente ao invés do coração? Entenda também que a pressão para se envolver com algo imoral virá de outros, e esse outros atualmente inclui o mundo digital, a internet, as redes sociais, que irão fazer uma pressão imensa para você violar a sua integridade moral. Entenda que a pressão virá de dentro, dos seus próprios desejos também. E o fato de entender isso ajuda, então, a tomar medidas para construir e proteger a sua espiritualidade, a sua amizade com Jeová. Use, então, os princípios bíblicos para atingir a madureza nesses assuntos do coração e seja uma muralha. E para todos aqueles que estão ao redor dos jovens aqui na congregação, a pergunta é: como eu posso ajudar os solteiros da minha congregação a serem muralhas e não portas? Talvez seja por coisas simples, como não fazer brincadeiras de mau gosto sobre o estado de solteiro, por não pressionar o jovem a entrar num relacionamento que ele não deseja ou não pediu ajuda para isso. Talvez seja por dar o exemplo, por ser um bom amigo, amiga, por ouvir, ter paciência. A gente tem a imagem aqui desse discurso, da apostila, e aí a gente pode meditar um pouco, né? Assim como os irmãos da Sulamita se preocupavam com ela e tiveram essa mentalidade de proteção, de ajudar ela, eles atuaram como se fosse uma muralha também. Aí a gente lembra daquele exemplo real, né, das muralhas lá no passado, de uma cidade como Babilônia, que eram muralhas duplas. A gente talvez possa ser também uma muralha para um jovem, para um solteiro, pelo exemplo, pela ajuda que a gente dá, pelos bons conselhos, pela amizade. Mas você que é jovem, e a gente vê lá atrás, de fato, a muralha construída de pedras, você precisa ser
uma muralha também. E o resultado será semelhante ao resultado desse bom exemplo da jovem sulamita. Você vai ser maduro em sentido espiritual, moral, irá proteger a sua moralidade, a sua integridade, a sua pureza e terá paz, assim como ela. E, acima de tudo, irá manter e proteger o que você tem de mais precioso, que é a sua amizade com Jeová. Muito obrigado, irmão Gabriel. Apreciamos muito o seu discurso. Agora teremos a parte que todos podem participar com comentários de 30 segundos a menos. Joias espirituais. Para isso, convidamos o irmão William Miranda. Muito bem, então, queridos irmãos, vamos juntos compartilhar as joias que coletamos nessa semana? E a primeira que temos aqui é no Cântico de Salomão, capítulo 8, versículo 6. Quem que gostaria de nos ajudar? Irmã Fátima, aqui na frente, por favor. Ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte como a morte, e a devoção exclusiva é tão implacável quanto a sepultura. Suas chamas são um fogo ardente, a chama de Já. Obrigado, irmã Fátima. Então a pergunta, por que o amor verdadeiro é chamado de a chama de Já? Quem que gostaria de nos ajudar? Por favor, irmã Midori aqui na frente, Anderson. Essa expressão, a chama de Já, mostra que Jeová é o originador do amor verdadeiro. E Jeová ele criou os humanos com a capacidade de amar. Por isso que os humanos têm a capacidade de mostrar esse amor que torna possível um homem e uma mulher terem um amor constante e duradouro um pelo outro. Muito bom. Obrigado, irmã Midori. O irmão Nivaldo gostaria de acrescentar? E só concluindo essa parte da matéria que nós pesquisamos, mostra que a capacidade de mostrar amor é realmente possível que um homem ou mulher tenha, constante e amor duradouro um pelo outro. Muito bom. Então vamos abranger um pouquinho mais. Agora, o que vocês encontraram, né, na leitura dessa semana? Irmã Rosana Cancino, vamos começar com ela? Sulamita, ela mostrou, né, o verdadeiro amor ali no Canto de Salomão, pelo pastor. Só que a gente tem que aprender também a distinguir entre o amor verdadeiro e a paixão passageira, né? Porque no caso de Débora, Débora foi uma moça volúvel. Ela se apaixonava facilmente por outros homens e saber disso deveria ter ajudado Jonatas, né, a perceber que o interesse dela por ele era apenas temporário. Porque o amor verdadeiro, ele não é volúvel. Muito bom. Aqui no Zoom, por favor, a irmã Mara. Então, em Cânticos de Salomão, capítulo 8, versículo 7, aprendemos que o verdadeiro amor é tão forte que nem águas turbulentas consegue apagá-lo. Então, isso me faz pensar em como o amor que temos por Jeová precisa ser firme, resistente a provações e às pressões da vida. Então, o texto também mostra que esse amor não tem preço, nenhuma riqueza material pode substituí-lo. Então, isso me lembra de sempre valorizar o meu relacionamento com Jeová acima de qualquer coisa, porque é algo que nada nesse mundo pode comprar ou destruir. Muito bom. Obrigado, irmã Mara. Lá no fundo, aproveitar, o Zé Luiz, por favor. Aproveitando, né, o comentário da irmã Mara, eu também tirei proveito dos meus versículos, 7, né? E esse versículo é interessante porque, além do que a irmã comentou, ela também esse versículo nos ensina que o amor genuíno, ele não é baseado no que a pessoa possui materialmente, na aparência da pessoa, não é algo superficial. De modo que, conforme o final ele diz, né, que nenhuma riqueza, né, pode ser dada em troca, e mesmo águas turbulentas não pode extinguir esse amor, nos lembra que o amor que é realmente baseado nas qualidades da pessoa é algo que realmente vai perdurar para sempre.
Obrigado. Aqui na frente, por favor. Riscale, por favor. Encontramos em Cântico de Salomão 6.2 uma menção sobre a flor de lírio. E ao pesquisar mais sobre as condições em que essas flores se desenvolvem, uma de nossas publicações diz que os lírios podem ser encontrados entre ervas daninhas, espinhosas, e pastos servidos a animais. Então, apesar de ser uma flor linda e fragrante, seu entorno é desafiador e feio. De modo similar, vivemos em meio a um sistema cheio de espinhos. Mas como o lírio, nós podemos continuar a florir e embelezar nosso ministério de campo com um zelo fragrante. Muito bom. A Isabela, por favor. No 6.3, esse texto nos lembra que a lealdade ela é muito importante em qualquer relacionamento, seja num namoro ou num casamento. Quando alguém se sente amado e seguro, o relacionamento se fortalece. E isso nos faz pensar que devemos cultivar essa confiança e, acima de tudo, com Jeová, permanecendo fiéis a Ele no que fazemos todos os dias. Muito bom. Irmão Daniel, por favor. Então, o versículo 8 do capítulo 6 fala ali de 60 rainhas e 80 concubinas, né? Que era a situação que envolvia Salomão naquele tempo. Isso contrariava muito a lei de Deus, dada por Moisés, e apesar disso, Jeová não rejeitou imediatamente a Salomão, né? Permitindo o privilégio dele escrever o Cântico de Salomão. Só que essa tolerância ela não significa impunidade, ou seja, rejeitar as orientações de Deus sempre traz consequências. A lição para nós é essa, né? Que a paciência de Deus tem limites. Muito bom. Irmã Mari, por favor. Então eu pensei que a Sulamita, ela só disse que era uma muralha, agora no último capítulo do livro. Então isso porque só agora ela mostrou que conseguiu resistir a todas as propostas e tentativas do rei e foi leal ao seu pastor. Então eu aprendi que pode levar um tempo, mas nossas ações elas podem mudar a forma como nós somos vistos. E se buscarmos desenvolver qualidades cristãs e aumentar nosso zelo, nós vamos poder, assim como a Sulamita, mostrar que amadurecemos e que estamos colocando em prática a vontade de Jeová. Muito bom. Irmã Rode, aqui na frente, por favor. Então, o Cântico de Salomão, o 8, 7, a parte B, é muito interessante porque fala: se um homem oferecesse todas as riquezas da sua casa em troca de amor, essas seriam completamente desprezadas. Então ninguém compra o amor, né? E os que Sulamita estava ali, como se manter numa pessoa que ela não estava à venda. Então ela se mostrou muito íntegra. Então é um exemplo para nós também. Muito bom, irmão Rode. Irmão Caio, por favor. Podemos tirar também uma lição sobre a fidelidade no casamento, ali no versículo 9, né? Parágrafo 6, fala que apesar de todas essas mulheres aí que existiam, né? Apenas uma era a pomba sem defeito, né? Então, no caso do casal ali, do marido, né? Ele vai ter olhos apenas para a esposa dele, né? Independentemente de qualquer outra situação que aconteça externo, apenas uma, né? A esposa que ele escolheu é que é para ele sem defeito. Muito bom, irmão Caio. Temos mais tempo para mais joias. Irmão Walter, por favor. No capítulo 6, versículo 10, o rei Salomão elogia a jovem Sulamita. Quem é essa que brilha como a aurora, bela como a lua cheia, pura como a luz do sol? Ele não economizou elogios para ela. E acrescentou que ela era mais bonita do que 60 rainhas e 80 concubinas. Mas nada do que ele dissesse ou fizesse faria com que ela deixasse de amar o pastor. Esse belo exemplo nos ensina que, em nossa relação com Jeová, devemos nos manter leais a Ele e amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, mente e força. Muito bom, irmão Walter. Irmão Danilo, por favor. No Cântico de Salomão, no versículo 8, no capítulo 8, no versículo 6, ali fala de colocar um selo, né, no coração e no braço. Então, esse pedido de ser colocado um selo no coração e no braço mostra que o amor verdadeiro deve ser guardado no íntimo e refletido nas ações.
É um amor que marca e identifica. Muito bom, irmão Danilo. A irmã Amanda, por favor, para encerrar. No 8.7, quando fala que nem os rios, né, podem levar o amor na correnteza, a referência nos leva para Romanos 8.38, né, que fala que o amor de Jeová, nada pode nos separar do amor dele, nem a morte, nem a vida. Então isso me lembrou do que um estudo recente falou, né, que se alguém ama Jeová, é impossível ele não amar essa pessoa de volta. Então meditar nesse grande e inabalável amor de Jeová me motiva a me chegar mais a ele e a provar que eu também o amo. Muito bom. Agradecemos a todos a compartilhar essas lindas joias que enriqueceram ainda mais a nossa reunião. Excelente. Muito obrigado pela sua ajuda também, irmão William, nessa importante parte. E parabéns aos irmãos que comentaram de modo breve, com comentários menos de 30 segundos, né? Agora teremos a leitura da Bíblia, se vocês quiserem acompanhar, irmão José Luiz, Cântico de Salomão, capítulo 7, ele vai ler versículo 1 ao 13. Vamos observar. Como são belos os seus pés nas suas sandálias, ó nobre moça! Os contornos das suas coxas são como joias, trabalho das mãos de um artesão. Seu umbigo é uma taça redonda em que nunca falta vinho misturado. Seu ventre é um monte de trigo, cercado de lírios. Seus seios são como 2 filhotes de cervo, crias gêmeas de uma gazela. Seu pescoço é como uma torre de marfim, seus olhos são como as águas de Esbom, junto ao portão de Bate-Rabim. Seu nariz é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. Sua cabeça é como o Carmelo, e seus cabelos são como os fios de lã roxa. O rei é mantido cativo pelos seus cachos esvoaçantes. Como você é bela e encantadora, ó amada, você está acima de todas as delícias. Seu porte é como a da palmeira, e seus seios são como cachos de tâmaras. Eu disse, subirei na palmeira para pegar os seus frutos, sejam seus seios como cachos de uva, seu hálito como o perfume das maçãs, e sua boca como o melhor vinho. Que ele escorra suavemente para o meu amado, deslizando levemente sobre os lábios dos adormecidos. Eu sou do meu querido, e é a mim que ele deseja. Venha, meu querido, vamos ao campo. Fiquemos entre os arbustos de hena. Levantemo-nos cedo e vamos aos vinhedos para ver se a videira brotou, se as flores se abriram, se as romãzeiras estão em flor. Ali expressarei o meu amor por você. As mandrágoras exalam a sua fragrância. Às nossas portas há todo tipo de frutos seletos, os frescos bem como os secos. Ó, meu querido, eu guardei para você. Muito obrigado, irmão José Luiz, por ter desincumbido bem dessa parte, né, dessa designação. Excelente leitura, viu? Estávamos aqui vendo na brochura Melhore o ponto número 12. Seja simpático e mostre que se importa. Como é que você poderia fazer isso, né? Bem, aqui diz para não exagerar nas emoções quando estiver lendo. É muito fácil, né, cair na cilada e a pessoa fazer isso, exagerar, né, chamar atenção para si, né? Então você expressou os sentimentos indicados pela passagem sem chamar atenção para si mesmo. E foi de modo educado, né, foi amoroso, devido ao conteúdo da leitura, você foi realmente um bom leitor, viu? Leu de maneira digna de um relato como esse. Parabéns. Bem, agora teremos a próxima sessão, Faça Seu Melhor no Ministério. Então vamos ver o que podemos aprender para usar no nosso ministério, né? Iniciando conversas, de casa em casa. Então a irmã Maildes e a irmã Marcele vai usar um cartão de visita do site para iniciar uma conversa. Vamos ver. Oi, Marcele, tudo bem com você? Oi, Maildes. Ai, Maildes, hoje não tá bem não, viu? Então, a gente estava aqui perto e eu passei aqui para mim ver você e saber do seu parente. Como que ele tá? Melhorou?
Ai, pior que não, Maildes. Justamente por isso que as coisas não estão bem, sabe? A gente descobriu que o problema dele não tem muita solução. Então, você imagina como que está o clima na minha família? Está todo mundo muito desanimado. Ai, que pena, né? Uma pessoa tão ativa. Eu sinto muito, Marcele. Ai, obrigada, viu? Realmente a minha família está bem desestruturada nesse momento, sem esperança. Imagino. Marcele, mas você sabia que a Bíblia ela nos dá esperanças maravilhosas para o futuro bem próximo? Eu não sabia, não. Então, aqui, olha. Eu tenho esse cartão aqui, do nosso site jw.org, e você capturando esse QR Code aqui, vai te jogar direto no site. E no site tem a Bíblia. Inclusive, eu baixei ela no meu celular. E veja essa esperança que Jeová nos dá, que ele vai acabar com todo o nosso sofrimento. Está no livro de Apocalipse 21:4. Diz assim, olha: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Não é maravilhosa essa esperança, Marcele? É, realmente, eu não fazia ideia de que a gente podia ter essa esperança na Bíblia, viu? Então, se você quiser, eu posso te ajudar com o QR Code agora. Olha, vamos fazer o seguinte, Ma, eu estou realmente saindo agora para ir lá no hospital para o horário da visita. Eu vou tentar, se eu não conseguir, na sexta-feira você volta, aí você me ajuda e a gente conversa com mais tempo, que foi tão bom a nossa conversa agora. Então, eu volto sim. Excelente, viu, irmã Maildes? Obrigado, irmã Marcele, pela sua ajuda também, né? Estávamos vendo aqui, na brochurame, as pessoas, o ponto 4. Humildade. Deixar claro que aquilo que você ensina vem da Bíblia. Então, olha só, às vezes a gente toca no site, né? Instrui a pessoa a usar o site, mas se nós não falarmos que o que ela vai aprender vem da Bíblia Sagrada, pode ser que para ela não toque o coração, né? Que ela não fique atenta a ver o que diz o site. Então, por isso que diz assim, a palavra de Deus traz pensamentos que podem tocar o coração das pessoas. Quando usamos a Bíblia, ajudamos a pessoa a ter a base correta para desenvolver sua fé. Então, mesmo que mencione o site, devemos falar que ela ensina o site a Bíblia Sagrada, viu? Para ficar bem claro. E a irmã fez exatamente isso. Parabéns. Vamos à próxima parte, iniciando conversa agora, testemunho público. A irmã Gabriela vai usar um folheto para iniciar uma conversa num território comercial, né? Então vamos ver, irmã Gabriela, irmã Amanda. Oi, eu vim pagar essa bolsa. Ah, tá bom, vai ser R$50. Mas aqui tá R$150, é isso mesmo? Ah, deixa eu ver. Ah, é mesmo, é 150. Poxa, ainda bem que você foi honesta, né? Senão você podia ter até levado mais barato. Obrigada, viu? Hoje em dia as pessoas são tão desonestas, né? A gente tá até mal acostumado. Olha, eu tenho aqui um folheto. O que você espera do futuro? Olha aqui, ó. O que a Bíblia diz? Você poderá levar uma vida feliz e eterna ao lado de parentes e amigos. Isso está no Salmos 37, 11 e 29. Ah, a Bíblia fala isso? Eu não sabia. Sim. E eu vou deixar o folheto com você e atrás tem o meu número, para se você quiser saber mais sobre o assunto. Tá bom, eu vou te dar um oi lá no WhatsApp, então. Então tá bom, eu vou pagar no meu cartão. Muito obrigado, irmã Gabriela. Também sou ajudante, né, irmã Amanda, pela excelente parte, né? E estávamos aqui vendo o seguinte ponto, né? Lição 1.4, né? Ame as pessoas, lição 1.4.
interesse pelas pessoas, o que você deve fazer? Ser observador, você não concorda? Levar em consideração o que a pessoa está fazendo para ver se poderíamos dar um testemunho, né? No caso, a irmã notou que a vendedora poderia dar atenção naquele momento. Inclusive, você mesmo, né, Gabriela, usou uma deixa ali, né, da sua honestidade para poder dar um testemunho. Excelente, né? Então a gente não pode perder a oportunidade, né? Um bom publicador do reino, quando percebe uma maneira de dar testemunho, claro, sendo observador, ver se a pessoa tem condições de nos ouvir, nós damos testemunho. Parabéns, viu? Muito bom, vamos seguir em frente. Então agora vamos ver, essa parte é muito interessante, olha. Parte 6, testemunho informal. A irmã Carla vai começar uma conversa amigável com uma pessoa, mas olha o que vai acontecer. Depois vamos tirar uma lição para nós. A irmã Carla e a irmã Isabela. Oi, Isabela, que bom te ver aqui na feira, tudo bem com você? Oi, Carla, menina, quanto tempo faz que a gente não se vê? Pois é. Tá tudo certo, eu vim aqui na feira já, sábado de manhãzinha, já para resolver minhas coisas, tô comprando tudo que tá faltando em casa, porque você já viu, né, depois é uma correria, menina do céu. Fez muito bem, eu gosto muito desse horário também, é um horário mais fresco, né, e a gente acaba aproveitando melhor o dia. E olha que essas frutas hoje estão tão lindas que é impossível não agradecer a Deus por tanto cuidado, né? Puxa, menina, verdade. Olha, se você não falasse, eu nem ia parar para pensar aqui nos detalhes, elas estão lindas mesmo. Eu sempre paro para observar a criação e observo o quanto Jeová Deus ele é maravilhoso ao criar todas as coisas, né? É tanta diversidade de frutas, verduras, né? Tem para todos os gostos, né? Eu fico maravilhada com tudo isso que Deus criou. E isso me induz a ser cada vez mais grata a Deus. Puxa, verdade. Você falando assim, eu acho que até aproxima mais a gente de Deus. Mas eu tenho que confessar com você, está faltando isso para mim. Eu não sei se é falta de rotina, assim, de uma programação da minha parte, sabe? Ou se é realmente a rotina do dia a dia que é muito puxada. Mas eu preciso melhorar isso, porque eu acho que eu não paro para pensar direito nos detalhes, em cada coisinha que a gente pode ver a mão de Deus. Eu te entendo, sabe? Outro dia eu estava lendo um versículo da Bíblia... Ai, Carla, desculpa mesmo te cortar, mas o moço pegou ali meu saquinho de laranja, ele vai pesar e eu vou ter que ir lá acertar com ele. Ah, não tem problema, a gente se fala outro dia, a gente continua essa conversa depois, tá bom? Tá bom, então. Tá bom, tchau, tchau, bom te ver. Tchau. Muito bom, muito obrigado, irmã Carla, irmã Isabela, pela sua participação, né? Estávamos muito atentos aqui numa parte bem interessante, que é uma verdadeira realidade do nosso dia a dia, né? A brochura Ame as Pessoas, sobre o ponto naturalidade, né? Diz, seja paciente. Se formos naturais, nós vamos ser pacientes. Por quê? Porque, às vezes, a gente quer dar testemunho. A irmã até começou, né? Foi uma tentativa, falou de Deus, falou da criação, mas alguma coisa emperrou, né? Ela não conseguiu, você não conseguiu finalizar. E é normal, nós temos que ver que isso pode acontecer a qualquer momento, né? Nós temos que ser, nesse caso, pacientes, ser natural, não insistir, né? Senão nós podemos fechar uma porta para uma próxima conversa. Então, quem sabe, da próxima vez que você encontrar ela, né, você vai conseguir finalizar o testemunho, ou dar um testemunho novo, né? Mas muitas vezes, conforme diz aqui, a gente quer dar o testemunho, mas por algum motivo nós não conseguimos, a pessoa está com pressa, uma visita chegou, e é melhor, para não fecharmos a porta do morador, nós sermos pacientes, sermos naturais. Muito obrigado, tá? O ponto 7, próxima parte, né? Explicando suas crenças, é uma demonstração, e para isso a irmã Karina e a irmã Isabel vai fazer para nós. Olha só o tema, muito interessante para todos nós, inclusive. As testemunhas de Jeová têm regras sobre o namoro? O que você responderia? Vamos ver.
Isabel, tudo bem? Como que você tá? Faz tempo que a gente não toma café juntas, né? É verdade, estou bem, graças a Deus. E a sua família, como que tá? Está bem também, mas sabe a novidade? A minha sobrinha está namorando e ela tem só 15 anos, tão novinha, né? Está namorando um coleguinha da escola. Puxa vida, realmente ela é nova, né? Mas essa fase da escola tem muito disso, né? Pressão para namorar. Verdade. Você é testemunha de Jeová, né? E já ouvi dizer que vocês têm várias regras para namorar. Como são essas regras? Olha, essa é uma boa pergunta, Isabel, e é verdade, eu sou testemunha de Jeová, sim. Então, nós acreditamos que a Bíblia nos orienta a tomar decisões que agradam a Deus e é bom para nós também, né? Então, a gente não fica inventando regras ou princípios. A gente procura apenas viver de acordo com o que Jeová espera de nós, né? Os princípios que Ele deixa para a gente. Ah, entendi. Mas o que pode e o que não pode? Olha, para a gente entender melhor isso, vamos pensar assim. O namoro, ele é um passo em direção ao casamento. E ele é uma união permanente. Quer ver onde diz isso? Aqui em Mateus 19:6, vou mostrar para você, ó, diz assim: de modo que não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus pôs sob o mesmo jugo, o homem não deve separar. Então, a etapa do namoro ela é muito importante, porque é onde o namorado, né, a namorada, a pessoa vai escolher o cônjuge, seu futuro marido, né? Aquele cônjuge que vai ser seu futuro marido. Então, vou escolher a pessoa certa. Com base nisso, isso em mente, você acha que o namoro é um compromisso sério? Ah, isso é verdade, né? O namoro é compromisso, né? Isso mesmo. Então, com isso, a gente pode entender que uma pessoa, para namorar, ela já precisa ter certa idade, certa maturidade para escolher alguém que ela quer passar o resto da vida, né? Mas aí, como escolher alguém? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 7:39 que lá Jeová pede para casarmos somente no Senhor, né? Ou seja, Jeová ele sempre orientou que seus adoradores se casem com alguém na mesma fé. E a Bíblia ela pode ajudar a gente a saber, né, procurar qualidades no marido, numa esposa. Só que o mais importante, Isabel, é que essa pessoa ela ame a Jeová. Você não acha que um casamento é mais feliz quando as pessoas, os dois pensam iguais, têm os mesmos princípios? Ah, faz sentido. Né? E daí, como que é um namoro cristão? Algo importante que Jeová orienta por meio da sua palavra está lá em 1 Coríntios 6:12. Lá fala para os cristãos evitar qualquer tipo de imoralidade sexual. E assim, as relações sexuais, elas são reservadas para casais casados legalmente, né? Então, pensando num casal de namorados, é importante que eles tomem certos cuidados, né? Não ficar sozinhos juntos, evitar situações tentadoras, né? Procurar ter sempre uma companhia de alguém maduro espiritualmente. E aí, o que você acha desses princípios? É bastante coisa, né? Mas faz sentido. E hoje em dia as pessoas não se respeitam mais, né? Então é bom ter esse tipo de orientação. É verdade. As testemunhas de Jeová, né? A gente tem liberdade para decidir se vai ou não namorar, com quem vai namorar, né? Com qual pessoa, mas a gente tem que sempre considerar, como em tudo na nossa vida, sabe? A gente considera o que agrada a Jeová. E porque, como eu disse, nos protege. Então, escolher bem um namorado, namorar da forma que Jeová espera, vai nos proteger de sofrimentos, talvez uma gravidez indesejada, algum arrependimento, algo que possa vir de desagradável no futuro. E aí, eu consegui tirar a sua dúvida desse assunto? Sim, entendi. Achei muito bom. Obrigada por explicar. Eu fico feliz que você me ouviu, você veio conversar comigo. Faz assim, ó, o intervalo está acabando, tem que voltar a trabalhar. Mas a gente pode outro dia falar mais sobre esse assunto? Ah, sim, tenho bastante coisa para perguntar para você. Muito bem, irmã Karina.
Irmã Isabel foi uma ótima ajudante também, né? Excelente. E a irmã Karina aqui nos defendeu, né? Sobre as nossas crenças aí para uma pessoa que, logicamente, estava fazendo o papel de que não era testemunha de Jeová. Muito bom. Essa demonstração, a gente estava vendo aqui a brochura Melhore, lição 7, use informações verdadeiras. Como é que você pode fazer isso? Como é que nós devemos fazer isso? Muitas maneiras. Não exagerar os fatos, quando a gente apresenta um fato. Quando formos falar de um ensino, falarmos que a Bíblia diz isso. E não a nossa, por exemplo, nossa congregação, né, ensina. Não, a Bíblia ensina isso. E a irmã fez várias vezes, né, citou a Bíblia várias vezes. Até eu escutei você dizendo, quer ver onde diz isso na Bíblia? Né? Então a irmã fez isso, né? Só um pequeno detalhe que a instrução aqui diz, que nós devemos também fazer, né? Baseie o que você fala na palavra de Deus, entre aspas agora, tá? A irmã tentou fazer isso, claro que não era possível talvez na hora. Ó. Lendo na própria Bíblia quando possível. Você viu? Então dá um peso maior. Então, de preferência, se tivermos na casa da pessoa, tá? Pedirmos assim, olha, você tem Bíblia? Você consegue trazer ela e ler na própria Bíblia. Isso dá um peso muito grande. Nesse caso não foi possível, mas você citou a Bíblia várias vezes, indicando que é realmente a informação é verdadeira, verídica. Muito obrigado, viu? Parabéns a todos os participantes. Foram excelentes. Os irmãos estavam muito bem preparados, né? Por isso que a reunião está realmente digna de elogios. Vamos fazer agora a transição para a próxima reunião? Convidamos todos os irmãos a entoar o cântico número 121. As tentações podem nos desviar. Olha só o tema então desse cântico. Precisamos ter autodomínio. Vai nos preparar para a próxima parte da reunião. Na primeira parte dessa reunião em Tesouros, nós vimos que temos que seguir o exemplo da Sulamita. Ser como uma muralha. Mas o nosso coração, muitas vezes, de todos nós, até mesmo dos casados, é traiçoeiro. Então, como é que podemos lidar com isso? Como é que vamos evitar fazer alguma coisa que nos leve a tropeçar, a pecar? Vamos ver essa parte com o irmão Carlos Bosso. Então, essa parte nós queremos considerar com os irmãos aqui da assistência. E para iniciarmos essa parte, nós podemos ler o texto, que é o tema de nossa parte. O texto de 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo é o 18. Quem que pode ler para nós? 1 Coríntios 6, 18. O irmão, por favor, que nos visita. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que o homem possa cometer é fora de seu corpo, mas quem pratica a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Tá vendo só? O tema da nossa parte é fuja da imoralidade. E quando você ouve essa palavra fuja da imoralidade, em que personagem bíblico você se lembra? Qual é o personagem bíblico que você se lembra quando você ouve fuja da imoralidade? Bem, se você pensou que foi José do Egito, você acertou. José do Egito, literalmente, ele teve que fugir, ele teve que correr da esposa de Potifar, porque a esposa de Potifar queria agarrá-lo para ter relações sexuais com ele, né? E ele fugiu e correu dela, não é porque ela era feia, é porque ele tinha um valor muito alto pelos padrões de moral de Jeová Deus. Que belo exemplo para nós, não é verdade, irmãos? Nós também temos que ser determinados a querer fugir da imoralidade. Agora, como que esse texto da nossa parte, Provérbios 22, 3, nos ajuda nesse sentido? Quem quer ler esse texto para nós também?
Provérbios 22, 3. Aqui o nosso estudante, por favor. Vamos dar oportunidade para ele. Quem é prudente vê o perigo e se esconde, mas o inexperiente vai em frente e sofre as consequências. Muito obrigado pela sua leitura. Então, como esse texto pode nos ajudar a seguir o exemplo de José? Quem gostaria de se expressar? Irmão Eduardo? José ele foi prudente, né? Porque ele não ficou ali vendo se ele resistia à esposa de Potifar. Mas ele simplesmente se afastou dela. Ou seja, ele não ficou testando a sua resistência. Ele foi prudente por se afastar. Isso mesmo, né? Irmão Walter? O parágrafo fala que temos que evitar fazer qualquer coisa que poderia nos levar a pecar. E o texto fala que a gente pode ver o perigo. A gente sente que está num lugar perigoso, seja na internet, seja na TV, qualquer lugar. Então a gente tem que estar atento, ser prudente e fugir. Exato, né? Agora, levando em consideração o exemplo aqui da nossa matéria dos irmãos de Sulamita, quais são as circunstâncias em que alguém pode se colocar e como ela pode se proteger? Lembra o que os irmãos de Sulamita fizeram? E por quê? Irmã Bala, Terezinha? Não sei bem se é isso que o irmão quer, mas eles pensaram antes, a menina ainda era pequena. E quando ela crescer, como é que vai ser? Então é que nem um pai e uma mãe. Eles ficam pensando, como é que eu vou ensinar meu filho, minha filha a enfrentar o mundo que a gente está vivendo, né? Então eles pensavam, mas se acontecer isso, nós fazemos isso. Porque de repente eles não sabiam se ela ia ser uma pessoa que ia ser de um jeito. Eles estavam esperando que ela fosse como ela era mesmo, né? Prudente, se cuidava, né? Ela era uma muralha. Mas ela podia não ser, então eles queriam ver o que elas iam fazer com ela. Então eles já estavam pensando antes o que eles iam fazer. Também, né? Mas lembra, irmã Sulamita, ela recebeu um convite, né, do pastor, né? Mas o que os irmãos fizeram? Então, ali em Cântico 2,15, fala que eles falaram, peguem as raposas para nós, as pequenas raposas que estragam os vinhedos, pois os nossos vinhedos estão em flor. Então, eles deram assim um conselho, né, para ela e foi sábio, né, para ela fazer algo, né, não ficar sem fazer nada. Não ficar sozinha com ele, né? Porque se ficasse sozinha podia acontecer algo desastroso. É o que nós aprendemos. Mas vamos aprender mais agora no vídeo que iremos todos nós assistir. O vídeo tem como tema Deus conhece os segredos do coração. Então a pergunta é: que lições você aprendeu com esse vídeo? A jovenzinha pode comentar. A gente não pode esconder nada de Jeová. Que bom é saber isso, né? Irmão Walter, aqui na frente. Isso, e como ela comentou, né, a gente não pode esconder nada de Jeová, não tem como, né? Cometer um erro, tentar cobertar esse erro, como a gente viu na sentinela do estudo anterior, vai causar danos piores, né? Vai ser pior a nossa consciência, consequentemente a nossa relação com Jeová vai se deteriorar, né? E quanto mais o tempo passa, esse erro pode se tornar um pecado grave. Então isso me ensina que eu devo manter sempre uma rotina boa de estudo, de oração, leitura da Bíblia. Lembrar sempre que eu posso magoar as pessoas, mas principalmente como Jeová vai se sentir com as minhas ações, né? E manter forte minha relação com Jeová, e assim vai fortalecer minha consciência também. Obrigado, Walter. O Sérgio? Esse vídeo aí me fez me reportar a Gálatas 6:7,
que de Deus não se zomba. Então, a lei espiritual ela é imutável, ela não muda. Então, se a gente quiser esconder alguma coisa de Jeová, a gente vai estar enganando a si próprio, né? Porque de Jeová a gente não esconde nada, Jeová conhece corações. Então a gente tem que pensar bem antes de fazer as coisas, e é que nem o Walter falou, né? Ter uma boa rotina espiritual, que com certeza a gente vai estar ocupado, né, com as coisas espirituais. Muito bom, né? Então a ideia é fugir da imoralidade, né? Conforme diz o nosso tema hoje, da nossa parte que nós consideramos juntos, né? Fuja da imoralidade sexual. E o lembrete, então, de Sulamita e de seus irmãos, nessa parte, foi que quando existe duas pessoas do sexo oposto, não é bom ficarem sozinhos, né? Sempre tem que ter uma terceira pessoa. Então, se você é noivo, se você está namorando, não fiquem sozinhos. Sempre tenha uma terceira pessoa, né? Então, tem que ter o segura-vela. Por quê? Porque assim você vai conseguir se proteger da imoralidade. Muito obrigado, irmão Carlos. Excelente parte. E como Jeová é bom e amoroso conosco, né? Dando tantos lembretes e alertas. Agora vamos passar para o estudo bíblico de congregação. Para isso, convidamos o irmão Caio e o leitor será o irmão Alex. Muito bem. Então nós vamos dar início ao estudo do livro, né? E hoje nós vamos falar de uma história que envolveu um voto, né? Uma promessa a Jeová. Não deve ter sido muito fácil para cumprir, mas ela foi cumprida, né? E também vamos ver na história 37, essa que eu falei agora, história 36, né? Vamos ver também na história 37 que parece que Eli falhou como pai, né? E Jeová escolheu ali uma criança para agir como seu profeta. Foi Samuel. Vamos também entender alguns detalhes. Como de costume, nós vamos ter também duas perguntas, né? Na parte final de cada uma das lições. Que será o que esse relato nos ensina sobre Jeová e que lições práticas podemos aprender desse relato. Então, talvez no início nós possamos nos concentrar nas perguntas que já estão ali na publicação. E aí, mais no final, nós podemos, então, fazer as aplicações. Nosso irmão Alex está bem preparado, vai nos ajudar com a leitura, então, da história 36, a promessa de Jefté. E nós vamos, então, convidar os irmãos a acompanhar, ficar também à vontade com seus comentários, também os irmãos do Zoom podem ficar à vontade. Por favor, irmão Alex. História 36, a promessa de Jefté. Mais uma vez, os israelitas pararam de adorar a Jeová e foram adorar deuses falsos. Mas esses deuses falsos não ajudaram os israelitas quando os amonitas vieram lutar contra eles. Por muitos anos, os israelitas só se deram mal. Mas, um dia, eles disseram: Jeová, o que a gente fez foi errado. Por favor, nos ajude. Então, os israelitas destruíram as imagens dos deuses falsos e voltaram a adorar a Jeová. Por isso, Jeová quis ajudá-los. Para ganhar a guerra contra os amonitas, o povo escolheu um líder, um guerreiro chamado Jefté. Mas, antes de ir para a guerra, Jefté prometeu a Jeová: se a gente vencer os amonitas, a primeira pessoa que sair da minha casa para me encontrar vai servir ao Senhor no tabernáculo a vida toda. Aí, com a ajuda de Jeová, Israel venceu a guerra. Quando Jefté voltou, a primeira pessoa que saiu da casa dele foi sua filha. Ela estava dançando e tocando pandeiro. Jefté lembrou o que tinha prometido e ficou arrasado, porque ele não tinha nenhum outro filho. E agora, o que será que ele ia fazer?
Ele explicou: filha, eu fiz uma promessa para Jeová, e por causa disso vou ter que mandar você para trabalhar lá no tabernáculo em Silo. Pai, se o senhor prometeu isso, agora tem que cumprir. Antes de ir, eu só te peço uma coisa. Eu quero ficar 2 meses com as minhas amigas nos montes. A filha de Jefité trabalhou no tabernáculo a vida toda. As amigas dela iam uma vez por ano fazer uma visita para ela. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. Obrigado, irmão Alex. Então, com certeza vamos poder tirar bastante lição aqui, né? Então, a primeira pergunta, irmãos, ali do Sabe Responder: o que Jefité prometeu para Jeová? Qual foi a promessa? Vamos ver ali o Luquinha. Quem saísse da casa ia adorar Jeová para sempre. Isso mesmo. Quem saísse de casa, né? Obrigado, Luquinha. Vamos ver o irmão André? E a primeira pessoa que saiu de dentro da casa dele foi a sua própria filha, né? Então ele não tinha como voltar atrás no que ele fez, dentro da promessa que ele fez para Jeová. É verdade. Isso mesmo, André. Vamos ver aqui a irmã de Lourdes, por favor. E interessante que ele fez esse voto antes de ir para a guerra. Jeová já tinha feito a parte dele. E aí que ele precisava fazer a dele. É verdade. Obrigado, irmã de Lourdes. Vamos ver aí também a irmã Sulamita, aí atrás. Isso. Então, eles estavam na guerra, né? E ele queria ganhar essa guerra. Só que se o sol descesse e virasse noite, como que eles iriam vencer? Aí Jeová, ou seja, ele fez um voto: Jeová, por favor, faça que o sol fique parado. Aí o que aconteceu? Eles venceram a guerra. Só que aí ele falou: eu prometo que quem chegar primeiro me recebendo ali na minha cidade, eu vou entregar para o templo a vida inteira. Interessante, foi a filha dele. É verdade. Essa promessa foi forte, né? Muito bem. Aí tem a segunda pergunta, que foi a pessoa que saiu na porta ali, né? O que a filha de Jefité fez quando ficou sabendo da promessa de seu pai? E agora? Vamos ver o filhinho da Aline. Ela quando andou, ela obedeceu. Ah, isso aí. Ela obedeceu. Isso mesmo. Vamos ver aqui a irmã Bala. Aqui à frente, por favor. Ela obedeceu. Isso mesmo. Então foi muito interessante, né? Porque mostra que ela adorava Jeová e já tinha Jeová no coração. Porque quando o pai falou, ela na hora já disse, né? Pai, se o senhor prometeu isso, agora tem que cumprir. E ela fez como ela cumpriu o voto que o pai dela tinha feito para Jeová. Então mostrando que ela já tinha uma disposição de coração. É verdade. Muito bem, vamos ver o irmão Higino também? Obrigado, irmã Bala. Esse texto de Mateus 10:37, para aplicar na vida familiar, hoje, o principal é colocar Jeová em primeiro lugar, acima de todas as relações familiares, e deixar de amar e respeitar os familiares. Muito obrigado, irmão Higino. Então vamos partir para as perguntas agora, que vai ajudar a gente a se aprofundar ainda mais, né? Então, o que esse relato nos ensina sobre Jeová? E que lições práticas podemos aprender desse relato? Os irmãos podem ficar à vontade para comentar as duas perguntas. Vamos ver o irmão Sérgio, por favor. A lição prática que a gente tira desse relato é que, assim como Jefité, a gente tem que fazer promessas para Jeová, mas não promessas vazias, promessas baseadas em alguma coisa. O Jefité teve fé, né? E ele fez refletindo.
Então, isso nos ensina que a gente não pode fazer promessas irrefletidas. A gente tem que pensar bem, por quê? Porque a gente vai ter que cumprir. A gente não está fazendo promessa para qualquer um. A gente está fazendo promessa para o Criador de todas as coisas. Verdade. Obrigado, viu? Vamos ver a irmã Mariana. Então, o que eu gosto dessa história é que, provavelmente, quando a filha de Jefté foi servir no tabernáculo, Samuel já estivesse lá. Então, imagina só a alegria de Ana, por saber que uma mulher fiel a Jeová estava perto do seu filho pequeno, e a alegria da filha de Jefté, por saber que, mesmo sem poder ter filhos, ela ia poder conviver e até ajudar a educar uma criança. Então, quem sabe esse encontro foi algo planejado por Jeová para recompensar essas duas mulheres fiéis. Então, eu aprendi que Jeová ele sempre abençoa quem abre mão dos seus desejos pessoais por ele. É verdade. Que encontro, né? Vamos ver aqui o irmão Nevaldo, por favor. Certamente que as boas amizades partem de Jeová. E quando a gente tem uma atitude correta quanto às amizades, algo que me chamou a atenção quando eu estava preparando a parte, aqui fala que ela falou assim: pai, se o senhor prometeu isso, agora tem que cumprir. Antes de ir, eu só peço uma coisa. Eu quero ficar 2 meses com as minhas amigas dos montes. Então ela tinha verdadeiras amizades, ela sabia das verdadeiras amizades que ela tem, como nós hoje, nós temos verdadeiros amigos. Então, o que aconteceu? As amigas dela iam uma vez por ano fazer uma visita para ela. Olha que reconhecimento de amizade, algo tão precioso que nós temos que dar valor também nos nossos dias. É verdade. Muito obrigado, Monivaldo, por ressaltar esse ponto. A irmã aí que nos visita, por favor. Eu acho muito interessante que, já que Jefté ele só tinha uma filha, ele provavelmente tinha muitas preocupações sobre as terras dele, quem levaria o nome da família, acabaria tudo ali, né, na filha de Jefté mesmo. Só que em momento nenhum eles pensaram em quebrar a promessa que ele havia feito a Jeová, ou tentar contornar. Será que outra pessoa não pode ir? Não, ele cumpriria exatamente aquilo que Jeová que tinha prometido a Jeová. Então, isso mostra a seriedade dos votos que nós fazemos, né? Quando a gente se batiza, quando a gente começa a servir no tempo integral, quando a gente se casa. Então, são votos que a gente faz para Jeová, né? E realmente voltar atrás seria muito ruim. Jeová não gostaria que isso acontecesse. Então, temos que levar isso com muita certeza. Cumprir um voto nem sempre vai ser fácil, né? Aqui, irmão Walter, por favor. Uma outra coisa que aprendemos sobre Jeová é que ele é misericordioso e perdoador. Os israelitas pararam de adorar a Jeová, estavam adorando deuses falsos e só se deram mal com isso. Mas quando eles se arrependeram, perceberam o dano que isso estava causando a eles, a distância de Jeová, eles oraram a Jeová pedindo o perdão de Jeová. Jeová quis ajudá-los, mas eles tinham que demonstrar explorações. Então, que a gente aprende, eles destruíram as imagens dos deuses falsos e se voltaram para Jeová, e Jeová os ajudou. Então, Jeová é o mesmo de antes. Ele continua tratando as pessoas que se afastam dele por alguma razão e que se arrependem, ele também recebe de volta com muita alegria. Com certeza. Irmãos, ali no início, no primeiro parágrafo, fala que eles tinham ali uma relação com os amonitas, né? Só que parece que os amonitas não ajudaram eles quando eles precisaram. Será que a gente pode tirar alguma lição relacionada assim aos jovens na escola, amizade? Será que a gente consegue tirar algum proveito dessa situação que envolveu ali alguém que eles confiavam e depois acabou, parece que não socorrendo eles ali quando eles precisaram? Que lição será que a gente poderia tirar? Vamos ver aqui a conexão do irmão Ailton e Dagmar. Eu ia comentar, Caio, a segunda gravura falando sobre as amigas dessa filha de Jefté, né? Que além dela ter aqueles momentos com ela, aí ela também agora estava sendo apoiada pelas amigas que estavam visitando ela lá no tabernáculo. Muitos jovens que servem aqui em Betel ficam felizes quando recebem visitas de familiares que os encorajam a continuar no tempo integral. Isso é muito animador, tanto para o jovem como também para seus familiares e amigos que os visitam. É verdade. Obrigado, irmão Ailton. Vamos ver a irmã Débora, por favor.
Então, um exemplo dos jovens é que na escola, às vezes, os jovens querem fazer a vontade de outros coleguinhas, né? Mas quando acontece algum problema, esses coleguinhas fogem e deixam o outro jovem ali na mão. Foi o que aconteceu com os israelitas. Os israelitas eles estavam adorando deuses falsos, mas quando eles precisavam de ajuda, os amonitas eles não ajudaram, né? Então aí eles largaram tudo aquilo e recorreram a Jeová. Então é uma lição para os jovens, né? De eles sempre fazerem o que é melhor para Jeová, né? E não fazer as vontades dos jovens, porque os jovens vão querer que eles façam as coisas erradas, mas quando tem algum problema, eles fogem. É verdade, vão acabar sozinhos, né? Muito bem. A ilustração já foi comentada pelo irmão Ailton, mas se o irmão quiser jogar aqui na tela, talvez alguém desejar comentar mais algum detalhe, embora o irmão Ailton já falou sobre ela, né? Mas se alguém viu mais algum detalhe, nós podemos ficar à vontade, né? Irmão Rafael, lá no fundo, por favor. O que chama atenção é que a Bíblia diz que ela cumpriu o voto a vida toda, né? Então, assim, ela era virgem quando o Jefté fez o voto, e esterilidade naquela época era uma calamidade para a família. Era filha única, não ia ter descendentes, então aquilo custou muito para eles, não só para ela, como para o pai, para a família, enfim, né? Todos os envolvidos. Mas ela cumpriu, a Bíblia diz que ela foi fiel, né? E isso mostra que, às vezes, cumprir o nosso voto de dedicação a Jeová também vai ter um alto custo, mas nós não vamos nunca abandonar o nosso voto por causa de circunstâncias que a vida apresenta. Vamos seguir em frente, né? Confiando que Jeová vai nos ajudar. É verdade. Obrigado, Rafa. Interessante, né, irmãos? Assim, se a gente for ficar aqui, a gente ainda tira muita lição, né? Alguns parágrafos, mas olha quanta lição a gente tem aqui para aprender, para aplicar. Vamos seguir para a próxima história, então, que é a história 37. Jeová fala com Samuel. Por favor, irmão Alex, a leitura. História 37. Jeová fala com Samuel. O sumo sacerdote Eli tinha 2 filhos que se chamavam Ofni e Finéias. Eles não obedeciam a Jeová e eram muito maus com as pessoas. Quando os israelitas iam para o tabernáculo levar ofertas de presente para Jeová, Ofni e Finéias pegavam a melhor parte delas. Eli ficou sabendo disso e não fez nada. Mas e Jeová? Será que ele também não ia fazer nada? Samuel era bem novinho e as crianças gostam de imitar os mais velhos. Mas Samuel não imitou Ofni e Finéias. Jeová viu isso e ficou muito contente com ele. Uma vez, Samuel estava dormindo e ouviu uma voz chamando o nome dele. Ele levantou e foi correndo até Eli. Mas Eli disse que não tinha chamado ninguém e que ele devia voltar para a cama. Isso aconteceu 3 vezes. Na terceira vez, Eli desconfiou que era Jeová que estava tentando falar com Samuel. Eli disse que, se Samuel ouvisse essa voz de novo, ele devia responder assim: Jeová, pode falar que eu estou ouvindo. Quando Samuel voltou para a cama, aquela voz chamou o seu nome de novo. Ele respondeu do jeito que Eli tinha falado. Então, Jeová disse a ele: avise a Eli que ele e a família dele não vão escapar do castigo. Isso porque Eli sabe que Ofni e Finéias são maus, mas não faz nada. No dia seguinte, Samuel acordou cedo e foi abrir as portas do tabernáculo, como ele fazia todo dia. Ele estava com medo de falar para Eli tudo o que Jeová tinha dito. Mas Eli pediu para ele contar. Aí Samuel contou tudo. Samuel foi crescendo e Jeová continuou a ser amigo dele. Todo mundo em Israel sabia que Jeová tinha escolhido Samuel para ser profeta e juiz. Lembre-se, então, do seu grandioso Criador nos dias da sua juventude. Eclesiastes 12:1. Obrigado, viu, irmão Alex?
pela leitura. Muito bem. Então, sabe responder? Primeira pergunta. O que Samuel fez ao ver o mau exemplo de Ofni e Finéias? O que ele fez? A irmã ali no cantinho. Isso. Então ele presenciava todo o mau exemplo desses dois homens. Mas mesmo sendo um menino, ele não se abalou. Então ele servia a Jeová de todo o coração. 1 Samuel 2, no versículo 26, diz que ele continuava a crescer e era estimado por Jeová e pelo povo. E mais tarde ele foi muito abençoado quando se tornou juiz dos israelitas. Muito bem, muito obrigado. O irmão José, aí atrás, José Luiz. E é interessante quem eram esses dois jovens, né? Ou dois homens, no caso. Eles eram pessoas que estavam servindo a Jeová. Assim como Eli também, ali fala que ele é sumo sacerdote, papel esse que a Bíblia fala que seria também de Cristo. Então a posição dele era elevada, mas ele era omisso e ao mesmo tempo tinha aqueles jovens também que não faziam a vontade de Jeová como deveriam. E Samuel foi criado pelo próprio Eli, né, ali dentro daquele tempo. Mas é interessante isso, né, que mesmo sendo jovem, muitos têm aquela desculpa, eu sou jovem, vou fazer o que é típico do jovem. Mesmo com mais influências ao seu redor, Samuel conhecendo ali os princípios de Jeová, ele não se deixou influenciar. Então é um excelente exemplo para qualquer cristão hoje. É verdade. Obrigado, irmão José. Vamos então para a próxima pergunta. O que Jeová mandou Samuel dizer para Eli? Vamos ver o irmão Daniel aqui à frente, por favor. Então Jeová pediu que Samuel avisasse Eli, né, que realmente a família dele não iria escapar do castigo, que os filhos dele, né, eles eram maus e Eli estava sendo omisso ali. Imagine a coragem que exigiu ali de Samuel, um jovem, falar com um sumo sacerdote e declarar essas coisas, né? É verdade. E como foi essa comunicação aí? Samuel entendeu fácil? Como é que aconteceu aí, né? A maneira que Jeová se comunicou ali com Samuel. Como que foi que Jeová falou com ele? Como que a gente pode explicar um pouquinho mais esse detalhe? Como que ele ajudou? Vamos ver aqui o Júnior à frente, por favor. O relato diz que Samuel ouviu a voz, né, de Jeová chamando por ele, e ele se levantou e foi até Eli, perguntando o que o sumo sacerdote gostaria, né, o que queria, e ele falou: não, eu não chamei você não. Mas após 2 ou 3 vezes, Eli talvez tenha também lembrado que Jeová poderia estar falando com ele, e orientou ele para quando ele ouvisse novamente essa voz, que ele falasse que ele estava disposto a ouvir e estava de coração aberto para com Jeová. E daí Jeová realmente passou todas as orientações para ele. Exatamente. É isso aí. Muito bem. A Amanda também queria acrescentar algo, por favor? Essa parte do relato me chama bastante atenção, né? Por que Jeová não se identificou logo de imediato, né? Porque se isso acontecesse, Samuel teria uma tarefa dupla e muito mais difícil, porque ele teria que convencer ele que Jeová estava falando com ele e depois transmitir a mensagem. Mas dessa maneira, Jeová fez com que ele fosse parte do processo. E ele mesmo pediu, né, no dia seguinte, para que Samuel contasse. Samuel continuou com medo, mas a maneira como Jeová conduziu o assunto fez com que aquela designação fosse mais fácil para Samuel. Então, mesmo quando a gente recebe uma designação desafiadora, Jeová nos ajuda em todo o processo. É verdade. A gente vê a sabedoria de Jeová, né? E como ele conduziu esse assunto. Bom, então, o que esse relato nos ensina sobre Jeová e que lições práticas podemos aprender desse relato? Vamos ver o Gabriel aqui à frente, por favor. Os irmãos do Zoom podem continuar levantando a mão aí que eu vou chamar, hein? Eu achei muito interessante sobre como Jeová se comunicou com Samuel, né? Ele chamou ali por 3 vezes Samuel, mas ele não entendeu o que estava acontecendo.
Aplicando para nós, às vezes a gente ora a Jeová pedindo alguma coisa, a resposta de alguma coisa, mas às vezes a gente não entende. Então cabe a nós fortalecer nossa amizade com Jeová para que a gente possa entender às vezes o que Jeová está querendo nos dizer, né? É verdade, Gabriel. Muito obrigado por ressaltar esse ponto. Vamos ver o Davi aqui, por favor. Interessante que 1 Samuel 3,7 fala que Samuel ainda não conhecia Jeová. Mas a gente sabe que ele foi criado no tabernáculo, né? Já tinha ouvido falar sobre Jeová, conhecia o nome dele. Mas aqui explica que isso no sentido de que ele não conhecia Jeová por experiência própria, né? De ver Jeová cumprindo as suas promessas na sua vida. Então a aplicação para nós, né? Assim como Samuel, de obedecer a Jeová, confiar nele, e assim a gente vai ver as promessas dele se cumprindo na nossa vida, e dessa forma conhecer a Jeová de modo pleno. É verdade. Obrigado. O irmão Danilo, por favor. Eu queria destacar o ponto de como o Jeová ele se agrada de usar os jovens, né, para determinada situação, né? Isso nos ensina, né, a também seguir esse exemplo de usar os jovens da congregação para mais responsabilidades. Muito bem, até nesse ponto aí que o irmão Danilo comentou, quem poderia comentar imagens? Gustavo e o pessoal da imagem, puder colocar a de capa, né? Aquela primeira grande. A outra. Volta aí na principal. Quem poderia comentar e até esmiuçar um pouco mais? Vamos ver aqui o irmão Wallace à frente, por favor. Então, essa mostra uma das principais designações de Samuel, naquela época que ele era criança, era abrir as portas do tabernáculo, né? E, no caso, isso exigia bastante responsabilidade, né? Porque era fazer isso bem cedo. Alguns jovens gostam de dormir até mais tarde, né? Também na outro exemplo, a gente viu que o próprio Samuel acordou de madrugada para ver se ele precisava de alguma coisa. Então, mesmo sendo uma criança, ele mostrava ser muito responsável e cumpria bem com as suas obrigações. É verdade. Obrigado, Wallace. Eu queria ler com os irmãos, por favor, 2 Samuel 12:23. Eu gostaria de ler para nós, por favor. É primeira, né? 1 Samuel 2, o verso 23. Quem poderia ler, por favor? A irmã Maildes? Ele lhes dizia: por que vocês continuam a fazer essas coisas? As coisas que ouço o povo falar sobre vocês são más. Muito bem. Então, assim, aqui ele parece que ele orienta os filhos dele, né? Daí será que pode surgir uma dúvida? Porque Jeová disse que ele não... Parece que não orientou os filhos dele, né? Mas aqui parece que ele está orientando. E como é que a gente pode, então... Que conclusão a gente pode tirar aqui da maneira como ele lidou com o assunto? Ele, enquanto sumo sacerdote, né? Vamos ver o irmão Sérgio, por favor. Isso nos ensina que não basta a gente ter o título religioso, né, ou ter alguma função na congregação. A gente tem que manter a congregação pura, assim como Jeová quer. Então, não adianta você orientar e não andar de acordo, não ser exemplo, né? Então, seria isso. Então, é super importante a gente realmente orientar e fazer valer. Verdade. Muito obrigado. Aqui o Anderson também, por favor. Então, esse é um exemplo clássico de nepotismo. Por serem filhos de Eli, ele acabou não tomando a atitude que ele deveria como sacerdote. Ou seja, ele apenas teve uma atitude passiva, comentou com os filhos, mas não de modo a resolver o problema, a tomar uma atitude que realmente eliminasse aquilo que os filhos estavam fazendo de errado. Ou seja, essa dificuldade que ele teve pelo fato do parentesco. E isso pode acontecer, talvez, esperamos que nunca aconteça, dentro da organização, né? Às vezes um ancião, alguém que tem um cargo de responsabilidade, ter que dar uma orientação para um filho, para uma filha, para um parente, e aí talvez esbarre nessa questão sanguínea do parentesco
e não tome a atitude que Jeová gostaria que fosse tomada. Talvez tenha uma atitude um pouco mais suave, de conversar, talvez, e ficar apenas nisso. É verdade, né? A atitude dele realmente foi muito branda. Já vai entender o que ele deveria ter seguido, o que a lei exigia, né? Muito bem, irmãos. Então, essas aí são as lições, né? Que nós podemos tirar do capítulo 36, falando da promessa de Jefté. Não foi uma promessa vazia, né? Impensada. A Bíblia fala que ele estava com o Espírito de Jeová, então ele sabia muito bem a promessa que ele estava fazendo, e ele imaginava sim que poderia ser a filha dele, que fosse sair ali, né? Então isso mostra que ele foi firme também em cumprir a promessa dele. Até como os irmãos comentaram, é importante então nós levarmos os nossos votos a sério, mesmo que no decorrer do tempo talvez não seja tão fácil a gente manter esse voto. E a gente viu aqui também, agora nesse 37, que é preciso então seguir as orientações de Jeová. E se acontecer alguma coisa com alguém que a gente gosta, um amigo, um familiar, a gente não pode ser brando demais, suave demais, né? É importante a gente amar Jeová acima de todas as coisas. E a gente viu também que a gente não pode menosprezar quem é pequeno, né? Afinal de contas, Samuel, ele foi escolhido ali para ser profeta, né? Porque quando ele transmitiu a mensagem de Jeová, ele estava profetizando ali algo que ia acontecer ainda quando uma criança, né? Então, certamente, nós vamos demonstrar muito respeito pelos jovens, né? E até mesmo por aqueles anciãos que são designados, né? Agora também bem novinhos, né? Então, assim, irmãos, a gente fica feliz aí de poder ter ouvido aí todos os seus comentários. Pedir desculpa aí por algum irmão que a gente não chamou, mas continue que certamente vai ser chamado na semana que vem. Que reunião maravilhosa, você não achou? Muito boa, do início ao fim, excelente. Mas nós gostaríamos de saber dos irmãos agora. O que é que vocês vão levar para casa? Melhor ainda, o que é que vocês vão levar no coração para sua casa, né? Da reunião de hoje. Vocês gostariam de participar? Irmã Terezinha, por favor, aqui na frente. Como o irmão falou, tinha muita coisa maravilhosa, né? Mas me chamou muito a atenção o modo como Jeová fez a hora que ele falou com Samuel. Porque Jeová conduziu as coisas para que Eli depois não ficasse chateado e entendesse que foi Jeová que tinha falado. Porque ele estava ali profetizando, né, Samuel. Então, Jeová já podia ter falado a primeira vez o que ele ia fazer. Mas ele fez com que com que Eli soubesse o que estava acontecendo. E daí, no outro dia, ele falou para ele que queria escutar. E ele sabia que era Jeová que tinha falado com ele. Então, ele acreditou mesmo no que Samuel falou, né? Então, como foi amoroso da parte de Jeová fazer isso. Muito bem, obrigado. Vamos ouvir aqui o irmão Rogério, por favor. O que eu tirei proveito dessa reunião é de ver como que Jeová ele tem um carinho especial pelos jovens e também pelos pais, né? De ver como Jeová ajuda os pais a orientar os filhos por meio da sua palavra e da matéria que foi considerada. Isto, muito bem, né? Vamos ouvir lá atrás o irmão José Luiz, por favor. Eu achei de grande proveito o vídeo, né? Que nós vimos, fujam da imoralidade, porque diferente ali de José, que tinha para onde correr, às vezes você está na escola, às vezes está no trabalho, às vezes você convive com a pessoa ali no seu dia a dia, e é importante a gente ter uma posição correta, conforme mostrou no vídeo, porque senão a gente pode cair. Isto mesmo, né? O irmão Nevaldo. E o que eu tirei de proveito é que todos nós podemos ser uma muralha com a força que vem de Jeová. Perfeito, muito bom, né? Quanta lição maravilhosa nós vamos levar no nosso coração, né? Muito bem. Temos alguns anúncios, né, para dar para os irmãos, são breves. Um veio do escritório que diz assim: preparativos para desastres e emergências. Nos últimos anos, vários locais do país foram afetados por fortes chuvas, enchentes,
seca severa e outros tipos de desastres. Infelizmente, situações assim podem acontecer de forma inesperada, mesmo que isso não seja comum onde você mora. No Brasil, nos próximos meses, acontecem mais desastres naturais do que em qualquer outro período do ano. Por isso, lembramos que você deve informar ao secretário o nome e o telefone do seu contato de emergência, caso não tenha feito isso ainda. Também é importante verificar se a sua mochila de emergência está pronta e se a sua família tem um plano de fuga. Se precisar de ajuda com algum desses assuntos, veja o artigo Tragédias. O que deve fazer quando sua vida está em jogo? Na Despertai número 5 de 2017, páginas 3 a 7. Se acontecer uma situação de emergência, entre em contato com seu superintendente de grupo o mais rápido possível. Muito bem, então, para finalizar agora a nossa reunião, vamos entoar um cântico a Jeová para louvá-lo. Cântico número 51. Dedicamos nossa vida a Jeová. Depois do cântico, o irmão Walter vai nos representar a Jeová, Deus. Hoje vamos refletir sobre um conselho valioso encontrado no Cântico de Salomão, que fala sobre pureza, autocontrole e maturidade espiritual. O tema é direto e profundo. Seja uma muralha, não uma porta. Essas palavras simples nos convidam a pensar sobre como protegemos nossos valores, nossa moral e nosso coração em um mundo que constantemente tenta derrubar nossas defesas. Em Cântico de Salomão 8, 8 e 9, lemos: Temos uma irmãzinha e ela ainda não tem seios. O que faremos por nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Se ela for uma muralha, construiremos sobre ela um parapeito de prata. Mas, se ela for uma porta, nós a fecharemos com uma tábua de cedro. Essas palavras refletem a preocupação dos irmãos da Sulamita. Eles queriam que ela permanecesse pura, protegida de influências que pudessem manchar sua reputação ou sua devoção a Deus. A metáfora é clara. Ser uma muralha significa ser firme, resistente e proteger-se moralmente. Ser uma porta, por outro lado, simboliza vulnerabilidade, deixar-se influenciar facilmente e abrir espaço para o erro. Os irmãos demonstraram responsabilidade ao cuidar da integridade da irmã. Eles sabiam que chegaria o tempo em que ela seria cortejada e queriam garantir que ela estivesse preparada, com princípios sólidos. Essa atitude nos ensina que é sábio cuidar uns dos outros, especialmente dos mais jovens, ajudando-os a construir uma moral forte e proteger seu coração. Mais adiante, no Cântico de Salomão 8:10, a própria Sulamita fala com confiança e dignidade: Sou uma muralha, e meus seios são como torres. Assim, eu me tornei, aos olhos dele, como alguém que encontra paz. Essas palavras mostram o resultado de sua fidelidade. Ela resistiu às tentações e manteve sua pureza. Por isso, podia dizer com serenidade que tinha encontrado paz, não uma paz passageira, mas aquela que vem de uma consciência limpa diante de Deus. A Sulamita se manteve firme mesmo sob pressão. Ela não se deixou levar por impulsos ou desejos, nem se abriu a relacionamentos que a afastariam de seus valores. O exemplo dela é extremamente atual. Vivemos em uma época em que a imoralidade é promovida em todos os lugares, nas redes sociais, na música, nas conversas e até nas pressões de colegas. Muitos jovens enfrentam o desafio de permanecer puros, quando tudo ao redor parece empurrá-los para o contrário. Mas assim como a Sulamita, um jovem que decide ser uma muralha mostra maturidade e força interior. Ele não fecha o coração por medo, mas o protege porque entende seu valor. A Sulamita sabia esperar o tempo certo para o amor. Ela disse às suas amigas: Eu vos pus sob juramento que não tenteis despertar nem incitar em mim o amor, até que este esteja disposto. Cântico 8:4. Ela não permitiu
que os sentimentos a cegassem, reconheceu que o amor verdadeiro exige preparo emocional e espiritual. Sua decisão de esperar demonstra sabedoria. A sulamita representa o tipo de pessoa que todos devemos nos esforçar para ser. Alguém que mantém firmeza diante das tentações e encontra paz porque permanece leal a Deus. Ela não era uma porta de vai e vem que se abria sob a pressão da imoralidade. Pelo contrário, era uma muralha forte de torres altas, impossível de escalar. Essa imagem mostra dignidade e respeito próprio. Sua pureza moral trouxe benefícios não só para ela, mas também para o relacionamento que teria no futuro. Hoje, os jovens cristãos enfrentam as mesmas escolhas. Muitos podem sentir a pressão de namorar cedo ou de seguir o padrão do mundo. Alguns talvez pensem que precisam se encaixar ou provar algo, mas o verdadeiro valor está em seguir o exemplo da sulamita, ser firme, manter-se limpo e esperar o tempo certo. E quanto aos adultos na congregação, eles também têm um papel essencial. Assim como os irmãos da sulamita se preocuparam com ela, nós também devemos cuidar dos jovens, fortalecendo-os, elogiando suas boas decisões e orientando-os com amor. Quando mostramos interesse e apoio, ajudamos cada um a ser uma muralha, resistente, sólida, protegida. O Cântico de Salomão nos mostra que a pureza é um sinal de força, não de fraqueza. Ser uma muralha significa ter convicções firmes, limites saudáveis e respeito por si mesmo e por Deus. Ser uma porta, em contraste, significa ceder facilmente, permitir que outros determinem nossas ações e abrir espaço para arrependimento futuro.